meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez. Boa noite à Igreja Batista do Bandeirante 1, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos estar louvando ao nosso Deus, dizendo: Jesus, em tua presença nós estamos e contemplamos a tua glória e nos rendemos a ti. É o louvor que diz: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Vamos estar louvando ao Senhor nesta noite com alegria. Vamos? Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o louvor que diz que o nome de Jesus é o único nome que salva. Em teus braços eu vou me entregar. Em teus braços eu vou descansar. Vamos declarar que o nome de Jesus é o único nome que pode salvar. Você possa se entregar ao Senhor. Em teus braços vou me entregar.
clamar por esse nome. Que o Senhor socorre e que o Senhor nos ouve. Que cada um de nós possamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, com os nossos corações voltados para Ti, que é a nossa salvação. Neste momento, Senhor, nós entregamos a mensageira, a pastora Elisiane, Senhor, nas Tuas mãos, e que ela possa, Senhor Deus, falar com ousadia, Senhor Deus, a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor Deus, fale a cada um de nós, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes, Senhor Deus, voltadas com sede, Senhor Deus, de Te ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Elisiane, mais uma vez feliz demais de ser convidada a entrar em sua casa através desse vídeo, através desse culto maravilhoso de celebração, a qual nós, da Igreja Batista em Bandeirantes, nos reunimos nessa noite maravilhosa, do dia 24 de maio, para celebrar o nome de Jesus e engrandecê-lo juntamente com a sua família. Como foi bom adorarmos o Senhor, cantarmos louvores ao Altíssimo, como fizemos agora, junto ao Ministério de Louvor de nossa igreja. E agora nós queremos também estar com vocês para o estudo da Palavra de Deus. Juntos ouvirmos e meditarmos na Palavra é a nossa intenção agora. O Espírito Santo tem algo para segredar, para nos ensinar nessa noite. Que você e eu sejamos capacitados por Ele mesmo a ouvir a sua voz, entender o seu recado e a colocar em prática dentro das nossas famílias. Hoje o Senhor quer resgatar a esperança de muitos e eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus fará essa obra maravilhosa em minha casa, na sua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai querido, diante da Tua palavra nós estamos. E através, ó Deus, da mídia, da tecnologia, podemos chegar, ó Deus, até a casa, até o lar do meu querido e da minha querida que agora nos ouve. Pai, eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor seja a esperança de muitas famílias nessa noite. É por isso que estamos aqui, ó Pai, em submissão ao Teu Santo Espírito, em submissão à Tua palavra, para poder ouvir, aprender, Senhor Deus, algo novo do Teu coração para cada um de nós. Abençoa, Deus, cada lar que se abre, para que a Tua palavra seja, ó Deus, dita, seja ensinada nesse momento. E que o Espírito Santo possa convencer os nossos corações que sem o Senhor não somos nada. Abençoa, Deus, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse mês de maio, no mês da família, nós estamos estudando coisas na palavra do Senhor que possam ser úteis ao nosso relacionamento familiar. Nesse domingo não será diferente. Deus tem um recado para tratamento das famílias, a começar na minha, na sua e de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Quero tratar com vocês sobre o seguinte tema: Jesus é a esperança para a família. Vou repetir. Jesus é a esperança para a família. É uma afirmativa, é um imperativo. Ele é. E quando nós dissemos, baseados na palavra, que Ele é, queridos, não há outra solução, não há outra mediação. Jesus é a resposta que nós precisamos. E o texto básico que nós vamos estudar para essa meditação, Jesus é a esperança da família, encontra-se em Lucas capítulo 7, versículos de 11 ao 17. Lucas 7, 11 ao 17, e nós vamos estar lendo agora a palavra de Deus que diz assim: Jesus ressuscita o filho de uma viúva.
Versículo 11 diz assim: Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. Versículo 15. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que palavra, que história, que relato bíblico maravilhoso e ao mesmo tempo triste que nós acabamos de ler. Queridos, como dói ouvir quando uma família ela fica enlutada, ela perde um ente querido. E essa notícia, agora, ultimamente, tem sido muito comum entre nós. Fatos e fatos acontecem, pessoas e pessoas estão perdendo seus entes queridos, e isso tem deixado a nossa cidade, Tanguá, as cidades circunvizinhas, o nosso estado, o nosso país e o mundo em estado de comoção. Porque saber que alguém perdeu alguém querido dói. Dói no coração daquele que perdeu, e também dói no coração daqueles que sabem que essa família está enlutada. Nós, dentro dessa pandemia e também por outros motivos, nós estamos ouvindo direto isso. A família de alguém está enlutada, perdeu um ente querido, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o avô, perdeu o pai. E como isso é triste, nós não estamos preparados para lidar com naturalidade com a morte. Não somos preparados, isso é fato. Tentamos nos preparar, tentamos entender como algo natural aquilo que é certo, porque a morte chegará na família de cada um de nós. Mas a dor, ela existe. Não importa a idade, seja uma criança, seja um jovem, seja um adolescente, seja uma pessoa adulta, seja um vovozinho ou uma vovozinha, pessoas bem idosas, a dor é a mesma. Independente da idade, a pessoa que parte, queridos, é o amor de alguém. Alguém o amava demais para estar pronto para perdê-lo. Então, queridos, a notícia de que alguém partiu traz dor àqueles que perdem, mas também traz uma comoção geral em saber que uma família está lutada. É esse relato bíblico que nós estamos encontrando agora, um exemplo do que nós estamos falando. Houve uma comoção naquele lugar chamado Naim. Naim era uma cidade bem próxima de Nazaré, onde Jesus nasceu, também bem próximo ali de Cafarnaum, uns 30 quilômetros mais ou menos afastados de Cafarnaum, onde Jesus operou grandes milagres. Uma mulher já viúva, tinha perdido seu marido, agora novamente é confrontada com a perda. E agora a perda do seu único filho, de um jovem ainda. A Bíblia não relata a forma que esse jovem faleceu, mas fato é, ela perdeu o seu filho. Que dor, que tristeza. Uma mulher que já era viúva, agora perde o seu único filho. E esse relato que nós estamos vendo agora é o cortejo fúnebre desse jovem.
do filho dessa viúva, uma mulher desolada, desesperançada pela perda do seu único filho. Queridos, nós dissemos, e muitas vezes nós gostamos de dizer, que a família é tudo na vida. Quem já não ouviu alguém dizer isso? A família é tudo, ou seja, ela é o meu respirar. Nós dizemos que algo é o nosso respirar quando ela é a nossa motivação maior. Ou seja, se eu ficar sem respirar, eu perco a vida. Se algo eu exemplifico como sendo o meu respirar, significa algo muito importante para mim, que eu não posso passar sem, porque aquilo é o que me move. Aquela mulher, então, ela perde a sua motivação de viver, está sem esperança. Porque o que era a razão da sua vida, a presença do seu filho único, agora lhe foi tirada. Quantas famílias, quantos relacionamentos familiares estão assim, sem esperança? A família não é mais o que move. A família não é mais o seu respirar. É exatamente a família o lugar onde o ar falta, onde há peso. Meu Deus, que realidade triste, mas é uma realidade. Se para muitos a família é o respirar, é a motivação de viver, para muitos, queridos, hoje em dia, a família é exatamente o lugar de morte, onde falta o ar, onde falta a respiração, onde falta motivação para viver. Meu Deus, e esse não é o sonho nem o propósito de Deus. O lugar, a família, o lar não pode ser um peso, mas precisa continuar sendo o nosso respirar, a motivação para nós vivermos. Então, voltando ao texto, eu quero afirmar a você que Jesus continua sendo a única esperança. Jesus é a única esperança, como eu disse o tema. Para quem? Jesus é a única esperança. Para a família que perdeu o fôlego. É o tópico 1 da nossa meditação. Jesus é a única esperança para a família que perdeu o fôlego, para a família que perdeu a vida. Vamos ler o versículo 11, 12 do texto que a gente acabou de ler, né? Vamos relê-lo? Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Grave bem isso. Versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ele. Jesus é a esperança para a família que perdeu o fôlego, que perdeu a vida. Queridos, o menino, filho daquela viúva, o jovem, como o texto bíblico fala, ele estava morto. Então ele estava sem fôlego, ele estava sem a respiração. O ar lhe faltou nos pulmões, né? E nós que somos da saúde, sabemos que ele fez uma parada cardiorrespiratória e veio assim a falecer por algum motivo. Esse jovem estava no caixão, no momento do seu sepultamento. E o quadro era esse. Esse menino sendo carregado num cortejo fúnebre. A sua mãe ao seu lado, desolada, sem esperança, sem razão para viver. Uma família destruída. Naquele momento, só lágrimas naquele ambiente, naquele lugar. Ora, o texto diz que uma multidão acompanhava aquela mulher. Ela estava no meio de uma multidão, dentro de um cortejo fúnebre, porém se sentindo sozinha, sem marido e sem filho. Queridos, isso para o contexto judeu era terrível. Uma mulher viúva já era considerada uma desgraçada, ou seja, uma desprovida de graça, uma mulher sem graça. E ainda viúva e sem filho, ela perdeu o seu filho homem, o único.
Aí, queridos, que ela estaria numa situação terrível mesmo. Esse fato me lembra de Noemi, do livro de Ruth. Lembram-se? Noemi perdeu o seu marido, Noemi perdeu os seus 2 filhos e perdeu a motivação de viver, porque agora ela estava sozinha. E isso, para o contexto judeu, era muito triste. Apesar da viúva estar no meio de uma multidão, ninguém ali podia fazer nada por ela. Tentavam lhe dar consolo, tentavam lhe dar apoio naquele cortejo fúnebre. Porém, amados, quando terminasse o velório, quando terminasse o cortejo fúnebre, cada um ia para sua casa. E ela sabia muito bem disso. Toda a multidão ia para sua casa e ela teria que enfrentar aquela realidade sozinha, de estar sem esperança, de perder o seu fôlego de vida, de perder a motivação de vida, porque o que estava sobre ela agora era um sentimento de morte. Querido, nos sepultamentos que nós costumamos ir, infelizmente, né, os pastores são, ou melhor, felizmente, os pastores são convidados a estar nos cultos fúnebres para dar uma palavra de consolo, uma palavra de alento às famílias. Comigo não é diferente. Eu prefiro, eu quero estar lá junto da família, levando uma palavra de Deus de consolo, de conforto, fazer o que é possível para minimizar aquele momento de dor. Mas nós observamos muito os sepultamentos. E nós sabemos que naquele momento passa um filme na cabeça daquele querido, daquele querida que acabou de perder o seu ente, acabou de perder a pessoa amada da sua família. Um filme passa. E muitas coisas, muitos questionamentos passam, circulam a mente e o pensamento de quem perdeu alguém. Um dos questionamentos é: aonde eu errei? Aonde eu errei com essa pessoa? O que eu deixei de fazer por essa pessoa? Eu poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Eu poderia ter relevado tanta coisa e não relevei. Eu poderia ter perdoado tanta coisa e não perdoei. Eu poderia ter deixado de aborrecer tanto como aborreci. E outro questionamento: o que eu poderia ter feito para evitar que esse resultado acontecesse? Que essa morte acontecesse? O que eu poderia ter feito? São muitos questionamentos que circulam a mente e o coração daquele que está enlutado. Queridos, fato é, famílias vivem em suas casas como se estivesse num velório. Famílias inteiras de pessoas vivas agem dentro dos seus lares como se estivessem num velório. Como assim, pastora? O cenário que nós encontramos no velório, muitas das vezes, é o cenário que nós encontramos dentro de muitas famílias. Casas sem alegria, casas sem riso, casas onde só há choro, não há momento de tranquilidade, de felicidade, de compartilhar, de contar uma piada, um peso sobre o ambiente familiar, um silêncio total. Pessoas em velório ficam silenciosas, cada um nos seus cantos, falando baixinho, não pode rir, né? Se rir parece ser até falta de respeito. Famílias se comportam assim dentro da sua casa. Poucas palavras ou quase nenhumas palavras. Convivem no mesmo ambiente, porém, cada um no seu cantinho, isolado, sentindo a sua dor, o seu choro, sofrendo, porque o ambiente não tem alegria, o ambiente não tem vida, o ambiente só remete a um lugar de sofrimento, de choro e de dor. Nós também observamos em alguns velórios que uns gritam, alguns familiares acabam gritando, perdendo o controle, né? E a gente, com o tempo, né, de muitos cultos fúnebres, infelizmente, a gente passa a observar que muitos dos parentes que gritam muito em velórios foram os que menos fizeram pela pessoa que partiu. Menos fizeram.
Aí a dor é tanta tamanha, que precisam expressar, externar isso de alguma forma. Aí acabam gritando, acabam, querendo impedir o sepultamento, porque estão sofridos por questões que deixaram de realizar em vida. Nas famílias também é assim. Às vezes, queridos, quem mais grita, quem mais se ira, é quem menos faz para trazer vida ao ambiente familiar. Tenta, com o grito, abafar a sua falta. Então, queridos, infelizmente mesmo, muitas casas onde era para estar cheio de vida se comportam, apesar de vivos, como se estivesse num velório, num ambiente sem alegria. Que tristeza, que tristeza. E muitos dizem, não tem mais jeito, porque já morreu. O filho da viúva de Naim morreu. Não tem mais jeito. Estamos no velório, estamos no sepultamento. E muitas famílias hoje pensam exatamente assim, já morreu. A minha família não tem mais jeito, não tem mais esperança, porque essa família já morreu, já está desgastada, não tem como retornar a pulsar vida desse ambiente. Nada pode ser mudado. Que tristeza. O nosso sentimento nos velórios é esse, nada pode ser mudado. Já faleceu, já partiu. E muitas pessoas estão olhando para suas próprias famílias, para a sua história de vida, pensando exatamente assim. Nada pode ser mudado, porque já morreu, já acabou. Mas será? Será mesmo que acabou? Será que a vida não pode voltar a pulsar de um ambiente familiar que já foi dado como morto? Vamos ver, queridos. Jesus, ele continua sendo a esperança para a família que o encontra no caminho. Esse é o nosso segundo tópico. Jesus continua sendo a esperança para a família que o encontra no caminho. Nós vamos utilizar, queridos, para esse nosso pensamento, os dois versículos que nós acabamos de ler, os mesmos, 11 e 12, que nós lemos na introdução, lemos no primeiro ponto e agora nós vamos estar lendo novamente. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele e seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. O encontro de duas multidões é o que nós observamos aqui. Da multidão que estava com a mulher no culto fúnebre, no sepultamento, e a multidão que acompanhava Jesus e os discípulos. Sendo que a multidão que acompanhava Jesus e os discípulos estava cheia de esperança. Estamos caminhando com Jesus. Ele é a resposta aos nossos problemas. Ele que vai trazer cura. Ele que vai trazer libertação que está endemoniado. Ele que vai ressuscitar os mortos. Ele é a resposta, ele é a solução, ele é a nossa esperança. Essa multidão cheia de esperança acompanhava Jesus. Ele é a solução para os nossos problemas. E essa multidão encontra com a multidão que estava no velório do filho da viúva de Naim. No velório era totalmente contrário. A multidão estava sem esperança pela dor daquela mulher, pelo sofrimento daquela mulher que acabara de perder o seu único filho. Jesus, cercado por pessoas com esperança, encontra com a mulher cercada por pessoas sem esperança alguma. Porém, queridos, algo acontece. Jesus tem compaixão daquela mulher. No encontro das duas multidões, no encontro da vida com a morte pelo caminho, Jesus vê aquela mulher e decide trazer a esperança de volta a ela. Queridos, prestem bem atenção naquela multidão caminhando no cortejo.
Jesus olha para aquela mãe sem esperança alguma. E no versículo 13, queridos, ele diz para ela: mulher, não chore. Mulher, não chore, porque você no caminho encontrou a única esperança. Aleluia! Ela estava vivendo num momento de morte, sem vida, sem fôlego, mas no caminho, no cortejo, ela encontra a única esperança, que é Jesus. E Jesus, amado, sente compaixão da família daquela mulher, da situação familiar que aquela mulher estava vivendo, da situação trágica, difícil, daquela situação impossível, porque a morte tinha chegado, a respiração tinha parado, não havia mais possibilidade de vida. Ouça bem, e Jesus encontra com ela com um olhar de amor para mudar aquela história. Preste atenção, o que nós podemos aprender com Jesus? De como ressuscitar o relacionamento já morto. Olha bem, o que nós podemos aprender com Jesus de como ressuscitar um relacionamento já morto? Talvez você pense no seu coração: esse relacionamento é o meu, a minha família já está morta, o meu relacionamento conjugal já morreu há muito tempo, o meu relacionamento com os meus filhos não tem mais jeito, o meu relacionamento com os meus pais já não respiram há muito tempo, a minha família está morta, pronta para ser enterrada. Como ressuscitar o relacionamento já morto? Vamos aprender com a palavra? E eu sinceramente espero em Jesus que você, querido, esteja apto a aprender com a palavra de Jesus e a praticar em seu lar, para que a sua família, em nome de Jesus, volte a viver, seja ressuscitada em nome de Jesus de Nazaré. A primeira coisa que traz o relacionamento de volta à vida: reconheça, Jesus é o Senhor. Vamos ver? Versículo 13 diz o seguinte: o Senhor se compadeceu dela. Aleluia. Aquela mulher olha para Jesus no caminho, durante a passagem, durante o encontro de multidões. Ela olha e reconhece que diante dela está Jesus, o Senhor. Ei, Jesus é o Senhor. Você sabe o que significa? Que o Senhor dos Senhores se compadeceu dela. O Senhor dos Senhores, ele compadeceu da situação familiar daquela mulher que já estava morta. A sua família precisa reconhecer. Quando nós dizemos assim: olha só que insanidade, não tem jeito mais não. Não tem jeito mais para ninguém, ninguém dá jeito nessa causa. Nós estamos tirando, queridos, o senhorio da mão de Jesus. Diga para mim, o que é difícil para o Senhor das causas impossíveis? Nada. A sua família, para voltar a viver, precisa reconhecer que Jesus, ele é o Senhor das causas impossíveis. Nem a minha e nem a sua família é difícil demais para ele resolver e trazer de volta à vida. Ele é o Senhor. Em segundo lugar, o que traz vida à família já morta é o olhar com compaixão. Versículo 13, parte A, diz o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. Versículo 13. Um olhar de compaixão, um olhar de perdão, um olhar sem julgamento. Querido, quando nós entendemos a importância do olhar, do ver, do enxergar quem mora conosco numa casa, dos nossos familiares, o poder do olhar, queridos, como nós olhamos, traz de volta a vida. Quantos e quantos estão morando dentro da mesma casa e não se enxergam mais como pessoa,
não se reconhecem mais, são estranhos. Nós precisamos aprender com o olhar de Jesus. Jesus no meio da multidão a vê e se compadece dela. Que seu olhar não seja somente um olhar de recriminação o tempo todo, um olhar de reprovação o tempo todo, mas aqueles que convivem com você, a sua família, o seu motivo de viver, precisam olhar em você um olhar de esperança, um olhar de afago, um olhar de aprovação, um olhar de alegria, um olhar que ressuscita, queridos irmãos. Precisamos olhar com o olhar de Jesus. Terceira coisa que ressuscita um relacionamento já morto é o toque. Versículo 14, parte A. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Jesus toca no caixão, só Jesus mesmo. Porque para o povo judeu, tocar no morto era maldição. Ninguém podia tocar. E Jesus toca no esquife, naquele objeto que estava carregando o menino. Jesus foi lá e tocou. Sabe por que ele tocou? Porque ele sabe que o toque ressuscita. Ele sabe que o afago, queridos, ressuscita e traz esperança. Amado, o seu relacionamento para voltar à vida precisa entender a importância do toque. Famílias frias não se tocam mais. Famílias frias não se permitem ser curados uns aos outros através do toque. O relacionamento ele esfria por falta de toque, de afago, de beijo, de abraço, irmãos. Queridos, que esse momento de pandemia fale ao seu coração. Como faz falta o abraço. Como é doído chegar perto do irmão de uma igreja, da nossa igreja, não poder apertar a mão, não poder dar um abraço, não poder dar um beijo nas minhas irmãs. Porque o abraço, o beijo, ele cura. Mas há quanto tempo você não faz isso dentro da sua casa? Seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seus pais estão esperando o seu toque curador. Que seu toque seja o mesmo de Jesus, que traga esperança. Volte a tocar. Tocar com amor, tocar sem interesse, tocar para ministrar cura, um afago, um carinho que liberte e que traga de volta a vida. Em quarto lugar, já estou terminando, o que traz vida ao relacionamento já morto é o diálogo. Versículo 14, parte B, diz o seguinte: Jesus disse, jovem, Jesus disse, eu lhe ordeno, levante-se. Versículo 15, o jovem sentou-se e começou a conversar. Aleluia. Olha bem, quando Jesus ressuscita aquele menino e dá uma ordem a ele, só Jesus para conversar com o morto? Só Jesus para conversar com alguém que não tem vida? E qual foi o resultado da conversa de Jesus com o morto? Ele volta a viver, e o que é pior, ou melhor, volta a conversar. A palavra afirma que esse menino voltou a conversar. Quantos relacionamentos estão morrendo, querido, por falta de diálogo? Nosso com Jesus e nosso com o nosso próximo, quem está do nosso lado. O diálogo tornou-se raríssimo, como nos cultos fúnebres eu falei. Queridos, o diálogo tem poder curador. Quando o nosso diálogo ele é sem acusação. Quantos casais, quantos pais e filhos só se dirigem aos seus queridos, aos seus parentes, aos seus familiares só para acusar. Você não fez isso, você não fez aquilo, você faz tudo errado. Mas nenhuma palavra de diálogo, de conversa, de bater papo, né? De interagir. Vem cá, vamos conversar sobre qualquer coisa. O diálogo, irmãos, cura. O diálogo ressuscita. Para ressuscitar relacionamentos mortos, volte a conversar como aquele menino fez. Outra coisa que ressuscita relacionamentos mortos, Jesus o entrega à sua mãe. Que
parte C, diz o seguinte, versículo 15, parte C. E Jesus o entregou à sua mãe. Preste atenção. Jesus ressuscita o menino morto. O menino volta a conversar. Jesus pega aquele menino ressuscitado e o entrega à sua mãe. Relacionamentos mortos para voltarem a viver. É preciso que haja entrega dos seus familiares. Queridos, nós precisamos entender que o relacionamento familiar precisa ser a razão do nosso respirar. Entrega. Você, sua esposa, seus filhos, entendendo que a família é a bênção de Deus para cada um de nós. O nosso lar é o melhor lugar que existe e cada um de nós nos entregando a essa realidade. Com entrega, com a motivação certa, os relacionamentos voltam a existir. E em último lugar, última dica através de Jesus, para que o relacionamento morto volte a viver, é preciso que o louvor a Deus esteja no lar. Louvor a Deus esteja no lar. Versículo 16, parte A, diz o seguinte: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Uma família para voltar a viver, ainda que esteja morta, ressuscite. O louvor do Senhor precisa estar continuadamente em nosso meio. No meio da família, o nome do Senhor sendo engrandecido todos os dias. Infelizmente, famílias estão perecendo, porque a presença de Jesus se tornou secundária. O louvor ao Senhor ficou para depois, porque louvamos tanta coisa, adoramos tanta coisa, e a presença do Senhor fica esquecida. Para que a família volte a viver, a respirar, o louvor a Deus precisa ser a nossa maior motivação. Quantas dicas, quanto ensinamento na palavra de Deus para que o relacionamento morto volte a viver. Saiba que Jesus é o Senhor. Aprenda a olhar com compaixão, olhar com perdão. Traga de volta a prática do toque. O diálogo precisa retornar. A entrega tem que ser total, a família como projeto de Deus. E em último lugar, o louvor ao Senhor precisa estar continuadamente no meio da família. Concluindo a minha fala, quero ler com você o versículo 16, a parte C. Já estou terminando. Diz assim a palavra do Senhor. 16, parte C. Diziam eles, a multidão dizia depois de tudo que viram: Deus interveio em favor do seu povo. Vou repetir. Deus interveio em favor do seu povo. Repita essa frase comigo, por favor. Deus interveio em favor do seu povo. O povo que estava ali, a multidão que estava com Jesus, a multidão que estava com a mulher, se encontraram e tornou-se uma multidão só. Vendo o que Jesus fez, ressuscitando o filho da mulher, da viúva da cidade de Naim, a multidão agora única chega a uma conclusão: Deus interveio em favor do seu povo. Como? Enviando Jesus. Você já entendeu isso? Aquela multidão entendeu que a intervenção de Jesus, de Deus, a forma como Deus encontrou para acudir o povo, para trazer uma possibilidade de vida àquele povo, foi enviar Jesus Cristo como resposta. A tua família precisa de uma resposta para voltar a viver e a ser ressuscitada, a voltar a respirar. E essa intervenção de Deus, ela foi feita através de Jesus. Você e eu precisamos reconhecer que Ele é a única resposta. Aquele que ressuscita mortos é a esperança para a família. E aquele que ressuscita mortos é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que está aqui te dizendo o que você precisa pôr em prática para que a sua família volte a viver. E eu, como ministra do Evangelho de Deus, crendo na família, crendo na palavra e sabendo quem é Jesus, quero te dizer
que a sua família volte à vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele está aqui, aleluia. Ele vive e está trazendo direção para cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te rogar que o Senhor, com poder ressuscitador, entre no coração do meu amado e da minha amada que nesse momento nos ouve. Que teu Espírito Santo, ó Pai, entre agora como convencedor, em convencimento, que a tua palavra ela é viva e verdadeira. Nos faça a voltar a respirar os teus sonhos para a nossa família. Sopra o teu fôlego, ó Pai. E que famílias que estavam sem esperança, nessa noite, encontre Jesus, a única esperança, como a principal motivação para as suas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo o teu lar. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Coloque em prática o que você aprendeu hoje. Vamos cantar? Há um lugar muito especial, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. E esse lugar é no Senhor. Se você precisa de refrigério, se você precisa de paz, saiba que esse lugar é no Senhor Jesus. Vamos declarar.